Fala galera da HW Up, mais um vídeo para vocês. Estamos aqui brincando com o nosso RGB. Vamos deixar o nosso teclado aqui em branco. Todo bugado esse iQOO da Corsair. Você escolhe uma cor, ele coloca outra para você. Tá todo zoado esse iQOO da Corsair. É sempre assim, gente. Isso aqui não presta. Então, meu povo, vamos falar agora de placas de vídeo da AMD. O que a AMD planeja para nós aí para os próximos trimestres, né? O final desse ano e os primeiros meses aí do ano que vem. Gente, final desse ano temos aí apenas as placas profissionais aí anunciadas, né? Da linha da Navi, Vega, tal. Não tem nada para o usuário doméstico, o gamer, né? A não ser um requentation, um refresh da Polaris 30. Nós tivemos aí o anúncio já de várias placas chegando no mercado da RX 590. Isso é muito pouco, elas apresentam apenas um ganho de performance de 10 a 15% em relação a 580 em si, né? Então não fará tanta diferença assim, 15, 10%, 20% que seja de performance, vai no máximo passar a 1060, iria chegar ali no calcanhar da 1070. Só que a Nvidia foi lá e respondeu com a GTX 1060 GDDR5X. Então, falando de Nvidia para o ano que vem, para nós usuários gamers, o que a gente pode esperar? Tá? Se você espera para comprar uma placa de vídeo da AMD ou se você compra uma RTX. Gente, a Navi, que é a nova futura arquitetura aí da AMD, a Navi 12 nesse caso, é Navi mesmo que fala, eu fui pesquisar, não é Navi, tá? A Navi, difícil falar, eu vou falar Navi, que se dane. A Navi 12 da AMD, ela proporcionará um desempenho muito parecido com a Vega 56. A Vega 56 ela compete com quem? Com a GTX 1070. Malha ali com a 1070 Ti, né? Ela caminha junto ali com a 1070 Ti. Hoje, cara, a 1070 Ti seria patamar de uma 2060 o ano que vem. A Nvidia provavelmente deve trazer ali uma 2060 para concorrer. Então, ainda seria uma placa mid, essa Navi 12, tá? Ah, mas a Vega 60, a Vega 56 é uma placa para entusiasta, é uma placa de alto desempenho. Cara, se ela compete com a 1070 Ti, que hoje já é muito abaixo de uma 2070, que é uma placa mid high-end, né, que custa 3 mil, então não tem como você esperar que essa Vega, essa Navi 12, sendo só a mesma performance de uma Vega 56, 50, 40% abaixo de uma 2070, vai custar 3 mil, ela vai custar na faixa de um preço de uns 1.800, 2.000 reais. Seria mais ou menos por aí. E competiria, provavelmente, com a própria 2060. Igual a gente tem agora a RX 580, certo? Polaris, versus a GTX 1060 da Nvidia. São as placas coqueluche aí que todo mundo quer pro Full HD, certo? RX 580 versus GTX 1060, AMD versus Nvidia. Provavelmente o ano que vem o que nós teremos é Navi 12 versus 2060. A 2060 entregando mais ou menos o que a gente tem hoje na 1070 e a Navi 12, mesma coisa, entregando muito próximo do que a gente tinha na Vega 56 e na 1070 consequentemente. Acima disso, gente, aonde que a AMD precisa trabalhar? O gap dela para 2080 Ti é de mais de 80%, cara. Se você comparar ainda usar o DLSS, vai dar mais que o dobro. Pô, tá doido? Não. Pensa que hoje a 1080 Ti é uma placa já 35% mais forte do que uma 1080, que é a rival da Vega 564, certo? Vega 64, 1080. 1080, 1080 Ti. Se a 1080 Ti é 35% mais forte do que a mais forte da AMD, e a 2080 Ti é mais ainda 35% mais forte do que essa 1080 Ti, se você fizer uma conta de exponencialidade na porcentagem, vai dar uns 80 e poucos por cento. É fácil fazer o seguinte, o que você faz? Você pega aqui, vamos supor que a Vega 64 é 100%, é a base, tá entregando 100 FPS. Se a 1080 Ti te entrega 35% a mais, você vai aumentar 35%, 135.
A 2080 Ti seria 35, 40% mais forte do que a 1080 Ti. Então você vai aumentar mais 35. Então é 35% vezes o 135. Então 135 mais, aliás, vezes não, mais 135 mais 35%. 135 mais 35%. A gente foi para 182,25. Então já deu 82% de gap da 2080 Ti para para Vega 64. Né? Na verdade, o inverso, da Vega 64 para 2080 Ti. Então, se a AMD, mais fácil isso, se a AMD está 82% atrás, 80% atrás da NVIDIA, é muito difícil que ela consiga competir com a topo de linha da sua concorrente. Muito, muito. Não esperem isso para 2019. Isso dificilmente vai acontecer. Se nós lembrarmos de uma troca de litografia grande que ocorreu de 28 para 16 nanômetros, né? FinFETs da 980 Ti para 1080 Ti, foram 12 nanômetros aí que reduziu, a gente teve um ganho de 67%, lembra? 980 Ti para 1080 Ti. Chegou a 67 menos de 70. Agora a AMD está reduzindo a litografia dela de 14, eu não sei se estava em 16 ou em 14 já, eu acredito que acho que estava em 14, para 7 nanômetros. Ou seja, é menos do que os 12 que reduziu lá de Maxwell 2.0 para Pascal. É menos. A redução de litografia vai ser menos agressiva. Pô, 7 nanômetros é bom pra caramba, legal, muito bom. Melhor do que os 12 da NVIDIA agora com Turing. Melhor do que os 16 da Pascal. Óbvio, 7 nanômetros é ótimo, mas a redução é menos drástica. Você reduzir lá de 28 para 16 é uma coisa, e deu menos de 70% de diferença da 980 Ti para 1080 Ti. Agora, você reduzir de 14 que seja para 7, é menor a diferença, né? Essa curva. Como que a gente enxerga isso? Pega, por exemplo, a 2080 Ti. A 2080 Ti, ela tá em 12 nanômetros. Foi uma redução de 4 nanômetros ali da Pascal para agora. A diferença da 1080 Ti para 2080 Ti não é bem menor do que foi de 980 Ti de Maxwell para Pascal? É a mesma coisa, gente. A gente teve uma diferença absurda de Maxwell para Pascal e bem menor de Pascal para Turing. Porque a redução de litografia foi menor também. A arquitetura sofreu alterações de RT Core, Tensor Core, mas performance bruta é bem pequena a diferença. Então, não vou esperar algo assim, absurdo. 50% mais forte do que uma Vega 64 já é suficiente, eu acho. Ela vai concorrer ali com a 2080. Porque a 2080 está em torno dos seus 30% atrás da 2080 Ti, certo? A 2080 Ti ela é 35%, 40%, depende do jogo, mais forte que a 1080 Ti. E a 2080 e a 1080 Ti caminham juntas. Então, teoricamente, a NVIDIA, se ela está a 35% da 1080 Ti com a Vega 64, ela está também 35% atrás da 2080. Certo? É por aí. A Vega 64 é muito, muito, muito próxima da 1080. A 1080 está 35% atrás da 1080 Ti e a 1080 Ti está muito próxima da 2080. Resumindo essa salada, 2080, Vega 64. 2080, Vega 64. Junto com a Vega 64, nós temos do lado dela a 1080, muito próximo, e junto com a 2080 nós temos a 1080 Ti. A diferença entre elas é de uns 35, 40% da Vega 64 para a 2080. Tirar esse gap até passar não é tão absurdo. Ela teria que melhorar uns 50%. Sair ali da Vega 64 para pegar a 2080 e passar a 2080 um pouquinho, com a sua placa topo de linha. Ela ainda ficaria uns 20, 30% atrás da 2080 Ti. Provavelmente. Bem mais com DLSS. Mas daria para pegar a 2080, gente. Ela brigaria com a 2070 e com a 2080. Ficaria com uma placa entre a 1080 Ti, né, entre a 2070 e a 1080. Não, entre a 2070 e a 1080 Ti, concorrendo ali com 1080, mas com preço bem mais competitivo e tal, né? Com uma outra placa, por exemplo, melhor do que a 1080 Ti e já, né, concorrendo com a 2080.
uma mais intermediária, que seria essa Navi 12, concorrendo com a 1060, GTX 1060, GTX 2060. Porque provavelmente as placas da NVIDIA ano que vem, as intermediárias e as low-end, não serão RTX, elas vão ser apenas GTX. Não vão ter RT Core nem Tensor Core. Então seria mais ou menos isso. Você teria na NVIDIA 2050, 2060, 2070, 2080, 2080 Ti. Na AMD, você teria uma concorrente, obviamente, para 2050 e para 2060, que seria essa Navi 12. Uma concorrente para 2070, ficaria entre a 2070 e a 2080 talvez, e uma que ficaria um pouquinho acima da 2080, mas ainda bastante, aí uns 30% talvez atrás da 2080 Ti. Para melhorar 40% a sua arquitetura de Polaris, Vega, né, no caso da Vega 64 é Vega, obviamente, para Navi 12, para Navi, é suficiente, eu acho que é possível, tá reduzindo para 7 nanômetros, isso deve ser possível e provável. Agora, mais de 80% para bater, para chegar lá em cima, subir a Vega 64 para alcançar a 2080 Ti, acho muito improvável, gente. Eu acho que por isso que a NVIDIA foi lá e socou o preço que ela quis, $1.200, né? Ela sabe que a 2080 deve ser alcançada por alguma topo de linha da AMD, o ano que vem, 7 nanômetros, mas a 2080 Ti vai continuar nadando lá sozinha lá na sua piscina de luxo. Então, gente, sobre placa de vídeo da AMD, basicamente é isso. Ela também vai trocar, esqueci de falar isso durante o vídeo, agora finalmente vai abandonar o GCN, né, que é aquele Graphic Core Next, não vai ser mais baseado em GCN. O número de Compute Units ou de CUs, Compute Units, nas novas placas da AMD ainda ninguém sabe. Estão especulando que nessa Navi 12 seja em torno de 40, né? Tem gente falando que vai chegar lá nos quase 18 teraflops, então vai ser uma placa muito forte. Gente, eu acho que a AMD vai trabalhar muito bem essa arquitetura Navi, porque também se especula que os consoles vão utilizar essa placa, essa arquitetura dela. Hoje já se usa a AMD, né? Os consoles utilizam a AMD também, né? Mas é comparado um PS4 a uma HD 7870. Lá de 2012 e 13. Agora, por exemplo, Navi chegando para PS4, para Xbox e tal, uma redução, obviamente, do que essas placas para desktop, a gente pode esperar que a AMD vai dar muito suporte, vai se debruçar em cima disso e a gente vai ter um desempenho convincente. Eu diria para vocês esperarem competição para 2060, uma placa competitiva com mesma performance, com preço competitivo. Para 2070 deve ter competidora com performance muito próxima e preço também muito próximo, mais barata. E ali com a 2080, porque a 2080 nem sequer passa uma 1080 Ti por muito, é 5% aí, 10%. Então dá para ela competir com a 2080 também muito bem, mas eu acho que não chega. Você deve estar me perguntando, pô, mas a 2080 Ti nem é tão mais forte assim que a 1080 Ti ou que a 2080. Se dá para ela chegar na 2080, por que não dá para chegar na 2080 Ti? Porque para chegar na 2080 já é um longo caminho, tá entendendo? Você já vai melhorar 40, 50% a sua arquitetura. Então, isso já é difícil pra caramba. Para você ainda conseguir ir mais além, chegar nos 80% e pegar a 2080 Ti, aí eu acho difícil, gente. Então vamos esperar aí para ver o que acontece, beleza? Um abraço, galera.